9, a partir do versículo 23 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão da morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Que esta palavra frutifique em nós, que esta palavra traga resultados, ó Deus, que esta palavra mexa com a nossa forma de pensar e de agir, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, venha de encontro às nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: até que vejam o reino de Deus. Até que cada um de nós possamos ver o reino de Deus. Então nós precisamos compreender o que o Senhor tem para nós. Eu quero começar com um exemplo prático. Qual é o exemplo prático? Bem conhecido nosso, que está em Lucas 19, que é o exemplo de Zaqueu. Olha o que a palavra de Deus diz. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? A palavra de Deus, neste exemplo prático, mostra em poucos minutos a transformação de uma pessoa. Eu quero que você pense se a transformação que Deus fez em você está no nível da transformação que Deus fez em Zaqueu. Preste atenção em você mesmo. Faça uma análise da sua própria vida. Será que nós conseguimos chegar no ponto de restituir alguma coisa? Será que nós chegamos ao ponto de dividir ou distribuir ou multiplicar com outras pessoas aquilo que nós temos? Veja bem, o problema, o pecado
principal na vida de Zaqueu era que ele cobrava a mais, ele recebia um dinheiro a mais. E qual era o problema da vida dele? Ele fazia aquilo, sabendo que era errado, mas não mudava de vida. Porque na verdade, receber um dinheiro a mais, defraudar alguém, fazia dele um homem próspero, um homem rico. Mas não era uma riqueza lícita, uma riqueza correta. Ele obtinha ou obteve aquela riqueza através, provavelmente, de corrupção, de coisas erradas. Veja que ele toma a atitude de salvação, ele toma a atitude de dizer assim: tudo aquilo que eu roubei, que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais para todas as pessoas. Isso significa que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita riqueza. E ele também disse que ele estava naquele momento dando metade dos seus bens, o que provavelmente era muita coisa. Por que ele fez aquilo? Por causa da presença de Jesus, por causa do encontro com Jesus, por causa da noite que Jesus passou ali dentro da sua casa. Irmãos, às vezes as pessoas esperam que o pastor corrija as outras pessoas. Às vezes as pessoas esperam que você que é pai, corrija o seu filho. Às vezes as pessoas esperam a você que é mãe, que você corrija os seus filhos. Mas muitas vezes você senta com aquela pessoa e conversa com ela, mas nada muda. Você senta com aquela pessoa, indica o caminho e nada muda. Porque aquela pessoa, ela não quer mudar. Aquela pessoa não quer tomar um novo rumo. Veja que as decisões que Zaqueu tomou partiram dele. Em nenhum momento Jesus Cristo disse: escute bem, eu quero que você faça isso, isso, isso. Jesus não disse o que era para ele fazer. Jesus apenas estava do lado dele, e isso já foi o suficiente. A grande questão é que só Jesus pode trazer à luz os pensamentos e mostrar o caminho para o ser humano. Qual é a nossa oração em relação aos filhos, aos irmãos da igreja, em relação às pessoas ao nosso redor? Senhor, que elas possam ter um encontro real com o Senhor Jesus, assim como Zaqueu teve e teve a sua vida transformada. A presença de Jesus provocou aquelas atitudes, provocou aquela mudança. Hoje, Jesus Cristo está no meio de nós. E se você entender, a presença de Jesus vai provocar transformação, vai provocar mudança, vai dar um novo rumo para nós, vai dar uma nova direção para a nossa vida. Agora, hoje, a oportunidade que nós temos é deixar Jesus entrar. Você compreende? Quando Jesus falou: hoje me convém pousar em tua casa, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus com júbilo. Que bom que eu vou ter a presença de Jesus hoje comigo. Que bom que a presença de Jesus vai comigo hoje. Isso foi uma atitude. Nós estamos analisando as decisões e as atitudes que Zaqueu teve do ponto de vista prático. Veja bem, não teve um curso, não demorou dias, meses, mas foi naquela noite que ele tomou a decisão para que ele começasse a agir, e assim ele fez. Então, nesta noite, você pode tomar a decisão, e a partir de amanhã você pode começar a colocar em prática. Irmãos, se nós fôssemos falar o que cada um aqui tem que fazer, quais as atividades do seu dia, como você tem que se comportar, não daria certo, porque nós estaríamos criando uma seita. Nós estaríamos criando uma forma de comportamento em que as pessoas teriam que andar de acordo com aquela determinação. Mas no Evangelho, o que é que nós fazemos? Nós apresentamos Jesus e a mudança acontece de forma natural. A mudança acontece pela simples presença de Jesus.
ela já provoca a transformação na vida das pessoas. O comportamento muda, as atitudes mudam. Mas o que acontece na pessoa? É o texto principal de hoje. Nós vimos as atitudes externas de Zaqueu. Nós vimos o comportamento externo de Zaqueu. Mas o que acontece dentro de uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus? Está aqui. Lucas, ele fala na leitura principal isso. E dizia a todos. Jesus não falou isso assim só para os apóstolos, só para os bispos, só para os presbíteros, só para os obreiros, para os diáconos, não. Essas divisões aconteceram na igreja ao longo do tempo, pela revelação do Espírito Santo, e nós estamos usufruindo delas até os dias de hoje, porque a revelação de Deus é que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, e assim sucessivamente. Ele deu os dons, deu capacidade aos seres humanos para que eles pudessem estar trabalhando. E não foi algo exclusivo para estas pessoas que estão diretamente ligadas à obra de Deus. Existe uma tendência no meio das pessoas a pensar assim: quem tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e decidir seguir a Jesus, são as pessoas que ocupam os púlpitos. Quem deve fazer a sua parte são aquelas pessoas que estão numa posição de liderança ou numa posição de autoridade. Mas na verdade não, esta palavra é para todas as pessoas. E disse Jesus a todos. A obra que o Senhor fez na vida de Zaqueu, nós nem sabemos se ele se tornou um presbítero, se ele se tornou um pastor. Nós não sabemos qual foi a sequência da vida dele. Mas o que foi o relevante para nós? É que a vida dele foi transformada, as suas atitudes foram transformadas. Então, independente do cargo que nós possamos ocupar dentro do corpo de Cristo, nós precisamos ter a compreensão que esta palavra de Jesus é para todas as pessoas. Isso que acontece no nosso interior não pode acontecer só no interior de quem ocupa o púlpito, tem que acontecer no interior de todos nós. Ele disse uma coisa: tem que querer. Se alguém quer vir após mim, a primeira coisa é: tem que querer. Se você não quiser, irmão, vai ficar muito difícil de trabalhar. Por quê? Porque como que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida se você não tem a disposição? Se você não quer? Quando uma pessoa não quer fazer alguma coisa e a outra tenta convencê-la, normalmente as coisas não saem bem feitas, porque aquela pessoa está com má vontade, ela não quer fazer. Depois de querer, negue-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo é você dizer assim, ó: tem alguém que manda em mim, tem uma vontade superior à minha. Isso é o entendimento. Tem uma vontade superior à minha. Então eu não posso fazer só o que eu quero. Eu preciso compreender que eu preciso negar a minha vontade. Irmãos, às vezes as pessoas ficam chateadas porque a vontade delas não foi feita. Isso acontece no dia a dia. Às vezes você quer uma coisa e não consegue, porque faz parte das circunstâncias da vida. Mas isso, meus irmãos, é até revelador. Quando eu não consigo o que eu quero, isso mostra que eu sou uma pessoa que estou limitado a outras vontades, a outras forças. Às vezes você programa de sair de casa, cai uma chuva forte, inunda, alaga as ruas, o compromisso foi adiado. Não foi você que provocou a chuva, não foi você que provocou o alagamento, mas uma força maior, que foi a da natureza, impediu você de chegar até o compromisso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então isso mostra que existem forças maiores, tanto da natureza, quanto de você se submeter ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque só nega a si mesmo quem crê na soberania de Deus, quem acredita que existe uma vontade suprema. Depois, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta palavra aqui
de Lucas me chama a atenção, porque tome a cada dia a sua cruz. A cruz, ela se refere a um momento muito difícil, momento de sofrimento, de dores, de dificuldade. O que a palavra de Deus está dizendo? Que todos os dias nós temos que tomar essas dificuldades e seguir em frente. Porque você veja que a palavra é clara. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando você decide, você já decidiu lá atrás, aquele que quiser vir após mim, aí depois você se negou a si mesmo, aí depois você tomou a sua cruz, e aí depois você começou a seguir a Jesus. Porque se nós não tivermos essas atitudes aqui no nosso interior, dificilmente nós suportaremos a caminhada, dificilmente nós suportaremos o peso, dificilmente nós vamos tomar as decisões que Zaqueu tomou e que outros tomaram. Porque para nós chegarmos ao nível que Zaqueu chegou, nós precisamos passar por Lucas 9, 23. Veja este nível e compare com a sua própria vida. E avalie se você está indo após Jesus porque você quer. Avalie se você consegue negar a si mesmo. Avalie se você consegue tomar a sua cruz. E avalie se você consegue seguir a Cristo, independente do que acontece ao seu redor. Muitas coisas acontecem ao nosso redor, mas nós estamos seguindo a Cristo. Nós estamos carregando as dificuldades do dia a dia. Nós estamos negando a nós mesmos. Porque talvez se fosse por você, você não estaria aqui. Talvez se fosse pela sua vontade, você não estaria na posição que você está agora. Talvez você estaria numa outra posição. Mas se você está onde você está, na presença de Deus, é porque você entende o que é negar-se a si mesmo, o que é tomar a sua cruz e o que é seguir a Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. É por amor a Jesus que nós fazemos esta entrega ao Senhor todos os dias. Quando você acorda, você deve fazer a seguinte oração, incluindo na sua oração que você já faz: Pai, eis-me aqui para ser útil a Ti neste dia. Usa-me conforme o Teu querer. Eu estou aqui para ser útil a Ti neste dia que o Senhor fez. Que eu possa ser sal da terra, que eu possa ser luz do mundo, que eu possa fazer aquilo que Te honra e aquilo que Te agrada. E aí você já inicia o seu dia servindo ao Senhor. Você já inicia o seu dia fazendo a vontade de Deus. É assim que funciona para aqueles que têm a compreensão de Lucas 9, 23. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque o foco que Jesus está ensinando é na salvação. Porque não adianta a pessoa ter uma boa gestão da vida aqui na terra, mas não compreender que a vida dela é eterna, que a vida dela dura para sempre, e que ela, se ela administrar mal a vida dela neste mundo, provavelmente ela vai ter um problema eterno. Então a boa administração da nossa vida é simplesmente colocá-la nas mãos de Jesus. Porque administrar bem a vida não quer dizer que você é uma pessoa, você pode ser bem-sucedido, bem-sucedida, você pode desenvolver negócios, trabalhos, você pode ter a sua profissão, tudo isso Deus deixou para nós, mas você precisa ter o foco. Eu quero estar a eternidade com o Senhor. Eu quero fazer uma passagem boa por este mundo, glorificando ao nome do Senhor. E quando eu faço uma passagem boa? Repetindo, quando eu desejo seguir a Jesus, quando eu nego a mim mesmo, quando eu tomo a minha cruz e quando eu sigo a Jesus todos os dias. Porque muitas pessoas, Jesus está falando, elas vão ter boas gestões neste mundo, mas não vão estar preocupadas com a eternidade. Porque qualquer que de mim
e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Pai, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então tem um detalhe aqui: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Tem muitas pessoas que elas não conseguem compreender que quando você assume o Senhor Jesus, você assume Ele 24 horas por dia, todos os dias, é todo momento, não é algo assim, só no período do culto, ou só nos momentos que você tem marcado com os trabalhos da igreja, da obra de Deus. São todos os momentos da sua vida, 24 horas por dia. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Até que vejam o reino de Deus. Aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, muitos não compreendiam o reino de Deus. Você sabia que no nosso meio acontece a mesma coisa? Muitas pessoas acham que esta obra é uma obra de homens. Muitas pessoas acham que a obra de Deus é fruto da imaginação de um ser humano. Muitos homens acham que nós usamos técnicas neurolinguísticas para convencimento da massa. Muitas pessoas acham que nós usamos técnicas de hipnose para poder envolver a massa. Muitas pessoas acham que nós usamos tecnologia para poder influenciar a vida das pessoas. Irmãos, não tem tecnologia, não tem neurociência, não tem psicologia, não tem nada que tenha o poder de influenciar a mudança de um ser humano. O que muda a vida de uma pessoa é a presença de Jesus. Então é isso que transforma. Nós, irmãos, não estamos usando nenhuma dessas técnicas, nós só estamos apresentando Jesus. E aí, esta apresentação, ela produz o que produziu em Zaqueu, produz o que produziu em você, produz o que produziu em mim e que ainda vai produzir milhões de pessoas. É isso que acontece. Quando nós aqui dentro entendemos estes passos e abraçamos a fé em Jesus, nós somos de Cristo em qualquer lugar. Onde você for, você é de Cristo, você é de Deus, você é do Senhor. E isso fica marcado na sua vida, fica marcado em você, porque a pessoa olha para você e passa por você. Ela não para, ela não fica ali, porque ela conhece, ela sabe, algo sobrenatural acontece ao nosso redor, porque é pelo poder do Espírito Santo que as pessoas entendem que nós somos filhos de Deus, e que as pessoas se aproximam, e que as pessoas falam, e que as pessoas pedem oração, e que as pessoas pedem uma palavra, e que as pessoas se sentem bem em estarem perto de nós. Essa não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. Mas aonde que nós entramos? Quando nós decidimos, quando nós queremos ir após Cristo. Isso é uma coisa muito íntima, muito pessoal, porque, como você observou, cada dia você vai ter sofrimentos, dificuldades, problemas, situações para você resolver, mas todos os dias você vai tomar a mesma decisão: hoje eu vou permanecer servindo ao Senhor Jesus. Aí você decidiu, por isso que você está aqui na presença de Deus. Por isso que os irmãos estão acompanhando através das redes sociais, porque nós estamos na presença do Senhor. Você compreende? Então veja bem, irmão, tudo fica resolvido. Está tudo resolvido. Por quê? Porque você passou por Lucas 9:23. Para você chegar em Lucas 9:27, até que vejam o reino de Deus, você teve que passar por Lucas 23. Aí você começa a ver o reino de Deus em tudo.
você começa a ver o reino de Deus na sua família, você começa a ver o reino de Deus aqui na igreja onde você congrega, você começa a ver o reino de Deus no seu trabalho, você começa a ver o reino de Deus na rua, você começa a ver o reino de Deus em tudo, porque os seus olhos se abrem e você passa a ter entendimento que a cultura que rege a sua vida, que a direção para você é a direção da palavra de Jesus, é a direção que vem de Deus. Então, irmão, se você ainda não recebeu, se você ainda não viu o reino de Deus nesses lugares que eu falei para você, hoje é o dia de você fazer a sua entrega completa e dizer: Senhor, eu quero ver o teu reino em todas as coisas, em todos os lugares. Eu quero compreender que eu sou parte de algo muito grande, de algo eterno, de algo poderoso. Esta é a mensagem de Deus para nós. Queira ir após Jesus, queira negar-se a si mesmo, queira tomar a sua cruz, queira seguir a Jesus. Faça essa decisão, tome isso como uma certeza dentro de você, e eu te garanto que nada e ninguém arrancará essa certeza de dentro de você, porque você vai permanecer fiel ao Senhor, você vai permanecer fiel à palavra de Deus. Irmãos, eu fico impressionado com algumas pessoas que, assim, vocês vejam que esse negócio de mensagem, de texto e de rede social, isso é um negócio chato, porque as pessoas veem a gente ali e ficam mandando coisa, é um desagradável, mas só Deus, né? Não tem jeito, é o universo que nós vivemos. E algumas pessoas, por exemplo, quando alguém comete uma falha, ou comete um erro, ou está vivendo um problema e vira um escândalo, as pessoas costumam mandar os links dos escândalos e colocando, né, e mandando assim para as pessoas. Irmão, olha, se você vê o que eu mando para as pessoas, o que eu coloco na rede social, é isso aqui, irmão. É a palavra de Deus, você está entendendo? Agora, as pessoas, igual assim, as pessoas tentam, elas têm a ilusão de achar que alguém que eu não conheço, que eu não sei quem é, ou até mesmo que eu conheça, vai me convencer do contrário. Irmão, escute bem, quem me chamou para estar na presença de Deus foi Jesus. Você compreende? Quem chamou você para estar na presença de Deus foi Jesus. Então não importa o que as pessoas estão falando, ou o que as pessoas estão dizendo. Irmãos, o que a Bíblia diz? Toda maldição que estava sobre a nossa vida, todo mal, o Senhor cravou na cruz, todo escrito de dívida que era contra nós. Então quem nos libertou foi o Senhor Jesus. Quem nós seguimos é o Senhor Jesus. Então nós damos testemunho de Cristo. Nós não damos testemunho, irmão, da placa da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós não damos testemunho dos pastores da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós não damos testemunho dos irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós damos testemunho da presença de Jesus na nossa vida. É Ele que nós servimos, irmão. É isso que nós temos que ter como certeza no nosso coração. E eu tenho certeza da sua fé em Cristo e da sua vida com Deus. Então nós estamos preocupados com uma coisa muito maior. Não é com o que as pessoas estão falando ou o que as pessoas estão mandando para nós. É isso que nós temos que ficar, irmãos, firmes na palavra de Deus. E nós não seremos abalados, pode ter certeza. Irmãos, a maior vitória nossa que pregamos o Evangelho é depois da nossa partida deste mundo, ou da volta de Jesus, nós olharmos um para o outro e falar: valeu a pena nós estarmos na presença de Deus, chegamos na glória, conseguimos a vitória, valeu a pena seguir a Cristo juntos, valeu a pena servir ao Senhor. Então, que você possa ter essa consciência e pode ter certeza que o nome do Senhor está sendo glorificado através das nossas vidas. Se você pode, por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração e feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, neste momento